Olá, bem-vindos ao nosso podcast. O nosso podcast se chama Contos Amazônicos, Abraça a Literatura Regional. Nesse primeiro episódio nós vamos ver a respeito dos aspectos gerais de um conto, a contextualização histórica, a característica, linguagem utilizada nos contos, uma pequena discussão sobre o conto oral escrito. Também teremos a leitura do conto O Baile do Judeu, do escritor inglês de Souza, é um escritor paraense da cidade de Óbidos. Então, vamos lá. A pergunta mais importante, ou o questionamento principal é: o que é o conto? Em que o conto, por exemplo, se distancia da novela ou do romance, que são os seus parentes mais extensos, né? E o que a gente pode utilizar para validar uma determinada especificidade a respeito do conto, né? Porque tem essas questões, porque são questões que elas instigam outras. Mas se a gente for parar para pensar, essa história ela é bem mais antiga, né? De que a própria necessidade de se explicar o que é o conto. Então, é um fato histórico que o homem sempre se reuniu, né, para contar suas histórias. Eu acho que desde os primórdios, né, se reuniam na beira da fogueira, são um exemplo, em qualquer ambiente, né, porque as histórias elas eram transmitidas oralmente, né, as primeiras culturas. Então, cada povo, pode-se dizer, ele contava a sua própria história e passava a sua cultura, sua criatividade através de seus contos, né. Era uma questão, era uma tradição, né, muito bem respeitada. E o conto, eu posso dizer que ele é um gênero textual, literário, que ele tenta atingir um efeito máximo, que é o chamado nocaute, que a gente pode se dizer, em uma única leitura. É para ser lido de uma vez só, digamos assim. Então, Allan Poe diz que o contista defende a ideia de que é preciso dosar a obra, a fim de que, a uma só sentada, o leitor faça a leitura do conto. Por isso, nem breve demais, nem extenso demais. Para Poe, a extensão é imperdoável. Para Gottlieb, cada conto ele traz um compromisso selado com sua origem, o da história. Os elementos que caracterizam esse gênero discursivo, nossa forma composicional e que são mais recorrentes são a brevidade, a compactação, o efeito único ou impressão total, a intensidade e a tensão. Outra referência também é Fiorucci, que ele afirma que um conto é uma narrativa curta, não faz rodeios, vai direto ao assunto. E no conto tudo importa. Cada palavra é uma pista, em uma descrição, informações valiosas. Cada adjetivo é insubstituível, cada vírgula, cada ponto, cada espaço. Tudo está cheio de significado. E voltando um pouco para o contexto histórico, acho que o conto ele determina, ele é uma característica da convivência humana, porque sempre, na hora de contar uma história, sempre teve uma reunião de pessoas, principalmente na sociedade primitiva. Então, tinha um sacerdote e seus discípulos até para a transmissão dos mitos e ritos de uma determinada tribo. Então, acho que trazendo um pouco para os nossos tempos, pode acontecer em volta da mesa, a hora das refeições. As pessoas lá trazem notícias, trocam ideias, contam casos. Enfim, é uma variação muito grande assim.
E para talvez, sei lá, um exemplo mais preciso do que eu disse anteriormente, imaginamos um ribeirinho que vive isolado entre onça e jacarés, etc. E as histórias dele, aqueles contos vão ser muito. Os contos orais vão ser muito característicos daquela região, daquele povo. Ela vai ter a sua própria marca. Às vezes ele pode pegar uma história que a gente já conhece nesse universo literário, um conto dos Irmãos Grimm, por exemplo, e recontar de acordo com aquela realidade, de acordo com o seu espaço cultural. O interessante é que a gente pode, sei lá, elaborar várias hipóteses a respeito da origem dos contos, mas é uma coisa praticamente impossível de cravar o momento certo da história, principalmente pela ausência da escrita, né? Então, para algumas pessoas, os contos egípcios, os contos dos mágicos são os mais antigos. Dizem que eles podem ter aparecido por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Mas é uma coisa assim muito incerta, né, para cravar aquele tempo exato. Mas é interessante porque quando a gente busca essa origem, a gente praticamente busca a origem da nossa própria história, da nossa cultura. A gente vai conhecendo momentos importantes. Para quem é cristão, por exemplo, tem um conto de Caim e Abel da Bíblia, é só um exemplo. E é muito interessante, né? A gente percebeu o quanto essas histórias elas resistem ao tempo, elas vão se transformando. Então nós temos também, por exemplo, é interessante também a gente perceber na origem no percurso histórico dos contos é que quando ele vai, ele é transmitido oralmente, mas no momento que ele vai ganhando o registro escrito, ele vai se afirmando a uma determinada categoria estética. Então, exemplo, nós temos contos de Boccaccio no seu Decameron, que são traduzidos para tantas línguas e eles rompem com esse moralismo didático. E o contador ele procura uma elaboração artística precisa, bem contundente, original, podemos dizer, mas ele também procura manter aquele tom de narrativa oral. Então ele conserva o recurso das histórias, de moldura. Uma coisa também interessante de se dizer é que o conto ele é um gênero assim bem. Aqui eu vou dar uma opinião pessoal por gostar bastante de contos, porque ele tem essa, sabe, essa capacidade de criar um universo de seres e acontecimentos fictícios. E ele é capaz de retratar a vida através da arte. Enfim, ele abusa dessas temáticas. Por exemplo, nos contos de Inglês de Souza, a gente tem esse retrato da vida amazônica, das cenas do cotidianos. Então, ao mesmo tempo que ele é uma escrita literária, é verossímil, mas ele é uma fonte histórica também daqueles costumes que outrora se perdem. Então, eu acredito que os contos eles possuem essa ligação histórica aqui, de um determinado momento. Tem um determinado conto do Inglês de Souza que ele retrata a questão do tapuio, do ribeirinho, em relação à Guerra do Paraguai. Porque
a pessoa era recrutada, entre aspas, era jogada para lá, as pessoas guerreavam e aquela sociedade que sofria as consequências. Às vezes tinha um filho que provia o sustento da mãe e era tirado à força daquele determinado ambiente. Então, o conto ele tem uma grande capacidade histórica, não apenas de entreter, mas de levar à reflexão. O Boss ele argumenta que o conto ele funciona como uma espécie de poliedro capaz de refletir as situações mais diversas da nossa vida real, ou imaginária. E por ter uma pequena extensão, ao ser mais curto que a novela e o romance, ele é capaz de expressar de forma breve o conflito que o envolve. Então, já Cortázar afirma que o conto parte da noção de limite. E, em primeiro lugar, limite físico, né? No sentido de que sua breve extensão venha a ser uma dessas principais marcas definidoras e com um mínimo de meios, né? Como defende Gottlieb, né? Que consegue-se o máximo de efeito, pois tudo que não estiver diretamente relacionado com o efeito para conquistar o interesse do leitor deve ser suprimido ao gênero conto. Então, os primeiros contos escritos têm Charles Perrault com os Contos da Mãe Gansa, também tem os Irmãos Grimm. Eles começam a fazer esse registro escrito dos contos. E tem o Allan Poe, né, que ele se afirma, né, como um contista e teórico do conto. Então, essas características do conto, né, que é uma narrativa curta, que a gente vai reforçar aqui. Ela precisa ter aquele clímax, os personagens são poucos também. E os principais escritores a nível nacional é Machado de Assis. E da nossa região tem Milton Atum, Inglês de Souza, José Veríssimo, entre outros que nós veremos adiante. Então, o Júlio Casares, desculpa, ele diz que há três acepções da palavra conto, que Júlio Cortázar utiliza no seu estudo sobre Poe, né? Que é a primeira é o relato de um acontecimento, segunda, narração oral ou escrita de um acontecimento falso, terceiro, fábula que se conta às crianças para diverti-las. E todas elas apresentam um ponto comum. São um modo de se contar alguma coisa e, enquanto tal, são todas narrativas. Porque toda narrativa apresenta uma sucessão de acontecimentos, que há sempre algo a narrar, de interesse humano, pois é material de interesse humano, de nós, para nós, acerca de nós, e é em relação com o projeto humano que os acontecimentos tomam significação e se organizam em uma série temporal estruturada. E, por último, isso tudo na unidade de uma mesma ação. Então, como nós já comentamos, um pouco sobre contos, adiante nós vamos escutar a leitura do conto do Inglês de Souza, chamado O Baile do Judeu. E por que o Baile do Judeu é importante? É importante para a gente se atentar para o imaginário amazônico, o imaginário acerca dos judeus e o antissemitismo presente na narrativa. A gente também pode encontrar a questão do folclore brasileiro em si, que é cheio de manifestações orais e o imaginário popular, né, mostrado nas lendas e mitos, que tem um teor de veracidade que chega a criar calafrio no leitor, no ouvinte. E vamos à escuta do conto. Ora, um dia, lembrou-se o judeu de dar um baile
e atreveu-se a convidar a gente da terra, a modo de escárnio pela verdadeira religião de Deus crucificado, não esquecendo no convite família alguma das mais importantes de toda a redondeza da vila. Só não convidou o vigário, o sacristão, nem o andador das almas, e menos ainda o juiz de direito. A este, por medo de se meter com a justiça, e aqueles, pela certeza de que o mandariam pentear macacos. Era de supor que ninguém acudisse ao convite do homem que havia pregado as bentas mãos e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo numa cruz. Mas às 8 horas da noite daquele famoso dia, a casa do judeu, que fica na rua da frente, a 10 braças, quando muito, da barranca do rio, já não podia conter o povo que lhe entrava pela porta adentro. Coisa digna de admirar-se, hoje que se prendem bispos e por toda parte se desmascaram lojas maçônicas, mas muito de assombrar naqueles tempos em que havia sempre algum temor de Deus e dos mandamentos de sua santa amada Igreja Católica Apostólica Romana. Lá estavam, em plena judiaria, pois assim se pode chamar a casa de um malvado judeu, o tenente-coronel Bento de Arruda, comandante da Guarda Nacional, o capitão Coutinho, comissário das terras, o doutor Filgueiras, o delegado de polícia, o coletor, o agente da Companhia do Amazonas. Toda a gente grada, enfim, pretextando uma curiosidade desesperada de saber se, de fato, o judeu adorava uma cabeça de cavalo, mas, na realidade, movida da notícia da excelente cerveja Bans e dos sequilhos que o Isaac arranjara para aquela noite, entrava alegremente no covil de um inimigo da igreja, com a mesma frescura com que iria visitar um bom cristão. Era em junho, num dos anos de maior enchente do Amazonas. As águas do rio, tendo crescido muito, haviam engolido a praia e iam pela ribanceira acima, parecendo querer inundar a rua da frente e ameaçando com um abismo de 20 pés de profundidade os incautos transuentes que se aproximavam do barranco. O povo, que não obtivera convite, isto é, a gente de pouco mais ou menos, apinhava-se em frente à casa do judeu, brilhante de luzes, graças aos lampiões de querosene tirados da sua loja, que é bem sortida. De torcidas e óleo é que ele devia ter gasto suas patacas dessa noite, pois quantos lampiões bem lavadinhos, esfregado com cinza, hão de ter voltado para as prateleiras da bodega. Começou o baile às 8 horas, logo que chegou a orquestra composta do Chico Carapana, que tocava violão, do Pedro Rabequinha e do Raimundo Penaforte, um tocador de flauta de que o Amazonas se orgulha. Muito pode o amor ao dinheiro, pois que esses pobres homens não duvidaram tocar na festa do judeu com os mesmos instrumentos com que acompanhavam a missa aos domingos na matriz. Por isso, 2 deles já foram severamente castigados, tendo o Chico Carapana morrido afogado 1 ano depois do baile e o Pedro Rabequinha sofrido 4 meses de cadeia por uma descompostura que passou ao capitão Coutinho, a propósito de uma questão de terras. O Penaforte que se acautele. Muito se dançou naquela noite, e, a falar a verdade, muito se bebeu também, porque em todos os intervalos da dança lá corriam pela sala os copos da tal cerveja Bans, que fizera muita gente boa esquecer os seus deveres. O contentamento era geral, e alguns tolos chegavam mesmo a dizer que na vila nunca se vira um baile igual.
A rainha do baile era incontestavelmente a Dona Mariquinhas, a mulher do tenente-coronel Bento de Arruda, casadinha de 3 semanas, alta, gorda, tão rosada que parecia uma portuguesa. A Dona Mariquinhas tinha uns olhos pretos que tinham transtornado a cabeça de muita gente. O que mais nela encantava era a faceirice com que sorria a todos, parecendo não conhecer maior prazer do que ser agradável a quem lhe falava. O seu casamento fora por muitos lastimado, embora o tenente-coronel não fosse propriamente um velho, pois não passava ainda dos 50. Diziam todos que uma moça nas condições daquela tinha onde escolher melhor e falava-se muito de um certo Lulu Valente, rapaz dado a caçoadas de bom gosto, que morrera pela moça e ficara fora de si com o casamento do tenente-coronel. Mas a mãe era pobre, uma simples professora régia. O tenente-coronel era rico, viúvo e sem filhos, e tantos foram os conselhos, os rogos e agrados, e, segundo outros, ameaças da velha, que Dona Mariquinhas não teve outro remédio que mandar o Lulu às favas e casar com um Bento de Arruda. Mas nem por isso perdeu a alegria e a amabilidade, e na noite do baile do judeu estava deslumbrante de formosura. Com seu vestido de nobreza azul celeste, as suas pulseiras de esmeraldas e rubis, os seus belos braços brancos e roliços de uma carnadura rija e alegre como um passarinho em manhã de verão. Se havia, porém, nesse baile alguém alegre e satisfeito de sua sorte, era o tenente-coronel Bento de Arruda, que, sem dançar, encostado aos umbrais de uma porta, seguia com o olhar apaixonado todos os movimentos da mulher, cujo vestido, às vezes, num rodopiar da valsa, vinha roçar-lhe as calças brancas, causando-lhes calafrios de contentamento e de amor. Às 11 horas da noite, quando mais animado ia o baile, entrou um sujeito baixo, feio, de casacão comprido e chapéu desabado, que não deixava ver o rosto, escondido também pela gola levantada do casaco. Foi direto a Dona Mariquinhas, deu-lhe a mão, tirando-a para uma contradança que ia começar. Foi muito grande a surpresa de todos, vendo aquele sujeito de chapéu na cabeça e mal amanhado atrever-se a tirar uma senhora para dançar. Mas logo cuidaram que aquilo era uma troça e puseram-se a rir, com vontade, acercando-se do recém-chegado para ver o que faria. A própria mulher do Bento de Arruda ria-se a bandeiras despregadas e, ao começar a música, lá se pôs o sujeito a dançar, fazendo muitas macaquices, segurando a dama pela mão, pela cintura, pelas espáduas, nos quase abraços lascivos, parecendo muito entusiasmado. Toda a gente ria, inclusive o tenente-coronel, que achava uma graça imensa naquele desconhecido a dar-se ao desfrute com sua mulher, cujos encantos, no pensar dele, mais se mostravam naquelas circunstâncias. Já viram que tipo? Já viram que gaiatice? É mesmo muito engraçado, pois não é? Mas quem será o diacho do homem? E essa de não tirar o chapéu? Ele parece ter medo de mostrar a cara. Isto é alguma troça do Manduca Alfaiate ou do Lulu Valente. Ora, não é, pois não se está vendo que é um imediato do vapor que chegou hoje? É um moço muito engraçado, apesar de português. Eu, outro dia, o vi fazer uma em Óbidos, que foi de fazer rir as pedras. Aguente, Dona Mariquinhas, o seu par é um decidido. Toque para diante, seu Rabequinha. Não deixe parar a música no melhor da história. No meio de estas e outras exclamações semelhantes, o original cavalheiro saltava, fazia trajeitos sinistros,
dava guinchos estúrdios, dançava desordenadamente, agarrando a dona Mariquinhas, que já começava a perder o fôlego e parava de rir. O Rabequinha friccionava com força o instrumento e sacudia nervosamente a cabeça. O Carapana dobrava-se sobre o violão e calejava os dedos para tirar sons mais fortes que dominassem o vozerio. O Penaforte, mal contendo o riso, perdera a embocadura e só conseguia tirar da flauta uns estrídulos sons desafinados que aumentavam o burlesco do episódio. Os três músicos, eletrizados pelos aplausos dos circunstantes e pela originalidade do caso, faziam um supremo esforço, enchendo o ar de uma confusão de notas agudas, roucas e estridentes, que dilaceravam os ouvidos, irritavam os nervos e aumentavam a excitação cerebral de que eles mesmos e os convidados estavam possuídos. As risadas e exclamações ruidosas dos convidados, o tropel dos novos espectadores, que chegavam em chusma do interior da casa e da rua, acotovelando-se para ver por sobre a cabeça dos outros. Sonatas sinistramente burlescas do sujeito de chapéu desabado abafavam os gemidos surdos da esposa de Bento de Arruda, que começava a desfalecer de cansaço e parecia já não experimentar prazer algum naquela dança desenfreada que alegrava tanta gente. Farto de repetir pela sexta vez o motivo da quinta parte da quadrilha, o Rabequinha fez aos companheiros um sinal de convenção e, bruscamente, a orquestra passou, sem transição, a tocar a dança da moda. Um bravo geral aplaudiu a melodia cadenciada e monótona da Vazoviana, a cujos primeiros compassos correspondeu um viva prolongado. Os pares que ainda dançavam retiraram-se, para melhor poder apreciar o engraçado cavalheiro de chapéu desabado, que, estreitando então a dama contra o côncavo peito, rompeu numa valsa vertiginosa, num verdadeiro turbilhão, a ponto de se não distinguirem quase os dois vultos, que rodopiavam entrelaçados, espalhando toda a gente e derrubando tudo quanto encontravam. A moça não sentiu mais o soalho sob os pés, milhares de luzes ofuscavam-lhe a vista, tudo rodava em torno dela. O seu rosto exprimia uma angústia suprema, em que alguns maliciosos sonharam ver um êxtase de amor. No meio dessa estupenda valsa, o homem deixa cair o chapéu e o tenente-coronel, que o seguiu assustado, para pedir que parassem, viu com horror que o tal sujeito tinha a cabeça furada. Em vez de ser homem, era um boto, sim, um grande boto, ou o demônio por ele, mas um senhor boto que afetava, por um maior escárnio, uma vaga semelhante com o Lulu Valente. O monstro, arrastando a desgraçada dama pela porta fora, espavorido com o sinal da cruz feito pelo Bento de Arruda, atravessou a rua, sempre valsando ao som da Vazoviana, e, chegando à ribanceira do rio, atirou-se lá de cima com a moça imprudente e com ela se atufou nas águas. Desde essa vez, ninguém quis voltar aos bailes do judeu. Aristides e Miller agradecem a sua atenção. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!